Como vai? Tudo bem com você? Comigo tudo jóia? Meu nome é Felipe, eu desenho e leio gibi. E hoje o papo é sobre quadrinhos, mais especificamente sobre Tex. Mas calma, fica aí, não saia do vídeo. Caso você não leia Tex, caso você não goste de cowboys, porque a minha abordagem não é falar exclusivamente do universo Bonelli Tex, e sim sobre uma impressão que eu tenho e tive lendo uma historinha dessas aqui, que é bem simples. Antes de mais nada, te convido, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Se não for inscrito ainda, assiste esse vídeo até o final e aí você decide se deve ou não se inscrever. Mas vamos lá. Como eu já falei em ocasiões anteriores, eu leio praticamente todo tipo de quadrinho. O que me interessa, o que me importa é uma boa história, uma história que me agrade, já que gosto é relativo. É relativo o que é bom, o que é ruim, o que é legal, o que não é. Então eu busco histórias que me pareçam boas. E no caso de Tex, de modo geral, as histórias são boas. Não são histórias maravilhosas, incríveis, aquelas histórias que a sua cabeça vai explodir e você vai pensar, meu Deus, como eu não tinha lido isso antes, nossa, que incrível. Não, algumas histórias sim, são histórias muito boas, são histórias que eu até diria que são histórias de explodir a cabeça, mas como toda e qualquer história em quadrinhos ou personagem ou universo de uma editora, a maioria das histórias ali no geral não vão ser histórias incríveis, estupendas, maravilhosas, sensacionais. Grande parte das histórias da Bonelli, pelo menos as do Tex, elas ficam sempre, mesmo as que não são muito boas, elas ficam ali numa média que são histórias legais, que você lê e pensa, pô, legal, valeu meu tempo, não perdi tempo lendo isso aqui. E como eu disse, eu leio de tudo. Comprei recentemente aqui o Piada Mortal, que é o DC de bolso, né, a versão mais econômica. Ainda não li, mas vou ler. Comprei esse mangá aqui também que eu ouvi boas críticas, ainda não li, mas está aqui na minha lista, que é o DRCL, que é mais uma daquelas variações de Drácula. Esse aqui eu confesso que, ainda que a história não seja boa, eu ainda não li, repetindo, pelo menos a arte é incrível, então assim, só pelo traço em si já vai valer a pena. Que eu sou daqueles também que compra quadrinhos baseado no desenho, não é sempre, e como eu já falei anteriormente, no caso do Tex, muitas vezes os desenhos não me agradam, mas as histórias são muito boas, então, mas nesse caso aqui, ainda que a história não seja boa, ou que não me agrade, pelo menos a arte já me comprou. Mas voltando à questão do Tex, que é o que interessa. Muitas vezes quando a gente lê quadrinhos, ou dentro do universo de quadrinhos, tem aquela questão de essa história é essencial, essa história é obrigatória, você tem que ler isso porque é um clássico, essa história é incrível, esse personagem isso, aquilo, faz parte, eu entendo. E concordo em certo ponto. Agora, onde eu quero chegar com esse gibi do Tex? Essa aqui é uma edição simples, uma edição pequena, antiga até, que tem 2 histórias, de 50 páginas aqui cada uma, 52. E tem uma história específica, que é a história que é Dinamite, o nome da história. E é uma história que não tem nada demais. Não tem um roteiro incrível, não tem um roteiro fenomenal, não tem nenhum conceito espetacular, inovador, nem nada do tipo. Porém, é uma história que, apesar de ser uma história com um conceito extremamente simples, básico até a gente pode dizer, o Mauro Bozelli, que é o roteirista, deixa eu ver se é o Mauro Bozelli, é Mauro Bozelli, e o desenhista, que é o Maurizio Dotti, que inclusive é um cara que desenha cavalos muito bem, e essa história que se trata de cavalo, é uma história que, sabe, que ela é bem contada, tem um bom começo, meio e fim, tem uma premissa simples, mas bonita, e que no final você sente o coração aquecido e emocionado. Ou pelo menos foi isso que me gerou a leitura dessa história, que foi bem básica e simples. É basicamente a história do cavalo do Tex, que é o personagem central aqui, né? Ele tem um cavalo, é o cavalo dele ali que tá nas aventuras e tudo mais, e nesse ponto da história, o Dinamite, que é o cavalo dele, já tá, vamos dizer assim, aposentado. O Tex meio que resolveu aposentar o cavalo, ele já tava com uma idade avançada e tudo mais, então ele decidiu que ia deixar o cavalo dele passar os últimos anos de vida dele, tendo uma vida agora tranquila, com outros cavalos selvagens em um determinado local ali da reserva indígena, de onde ele faz parte. Mas aí, ao longo dessa história, vai se desenrolar uma questão, e o Dinamite acaba voltando
para o convívio, vamos dizer assim, com o Tex, para uma última jornada, uma última aventura para ajudar ele a resolver um problema que surgiu com aquele bando, com aqueles cavalos ali do qual ele estava fazendo parte. E ao longo dessa história, a história vai terminar com um acontecimento aqui com o Dinamite. O Dinamite acaba no fim da história. Eu não vou contar como, para não, caso você queira ler essa história em algum momento. Mas é algo que termina assim, de uma maneira bonita, de uma maneira simples, de uma maneira que, assim, que parece um episódio de uma série, de um filme que, assim, que não foi nada mirabolante, não foi nada espetacular, mas que foi extremamente bem contado, apesar de simples, e, pelo menos no meu caso, como eu gosto de animais, me trouxe ali uma memória afetiva do momento em que a minha cachorrinha, de um momento diferente, que obviamente de uma causa diferente, situação diferente, mas me deu ali, me fez ter aquela conexão, ainda que essa seja uma ficção, mas do momento em que ali a minha amiguinha, minha companheira, que estava ali ao meu lado durante anos. Então, assim, o que eu quero dizer é, uma história ela pode ser simples, ela pode ser singela, sem grandes reviravoltas de roteiro, sem que tenha um desenhista espetacular. E aqui nesse caso o roteirista é muito bom, mas eu acredito que algo que faz muita diferença em uma história em quadrinhos em si é ter um bom roteiro. Você não precisa ter, sabe, uma história inovadora, você não precisa ter algo revolucionário, você não precisa ter algo assim que totalmente fora da curva, que nunca ninguém viu. É claro que se tiver, vai ser ótimo, vai ser excelente. Agora, muitas vezes isso não é necessário. Você só precisa que um roteirista competente desenvolva um roteiro que faça sentido e que tenha um mínimo de conexões ou gatilhos afetivos emocionais para prender o público ao qual ele se destina. Porque, obviamente, essa história aqui, ela é uma história que, é claro, ela não vai chamar a atenção de todo e qualquer público. Mas isso não é exclusividade de Tex. Mas aqui é um público que está mais relacionado com essas histórias de faroeste, de temáticas mais antigas, com temas mais, vamos dizer assim, mais maduros, relacionados à vida no campo, a coisa desse tipo, a desafios da vida adulta, mas no momento onde você não tinha tecnologia e o contato com a terra e com a natureza era mais constante, mais próximo. Então, diante disso, o que eu quero deixar aqui, a minha reflexão é, muitas vezes a gente procura um quadrinho para ler, para passar o nosso tempo, o nosso entretenimento, tudo que a gente precisa é um quadrinho assim. Simples, básico, mas bem escrito. Pode ser um quadrinho de cowboy, pode ser um quadrinho de super-herói, por que não? Ou pode ser simplesmente um mangá. Porque é praticamente impossível montar a nossa biblioteca, a nossa coleção, só de clássicos, só de histórias incríveis, inovadoras, mirabolantes. Não que isso seja impossível, na verdade, mas é bem mais difícil. Muitas vezes é difícil de encontrar e às vezes o preço fica extremamente elevado. Então, a meu ver, pelo menos o que eu busco hoje não são histórias revolucionárias, inovadoras, incríveis. São histórias que sejam minimamente bem escritas, com um roteirista competente e que me desperte o interesse e que me faça valer o tempo. Então conta pra mim aí o que você está lendo ultimamente. Qual foi a última história que você leu que, apesar de simples, com uma premissa básica, tocou seu coração? Ou mesmo que seja uma dessas histórias clássicas. Piada Mortal é um clássico e tem um final até muitos consideram chocante. Mas conta pra mim. E repetindo, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda tem dúvidas, assista 2 vídeos para trás e aí, se você decidir se vale ou não a pena, eu te agradeço e vai ser um prazer ter você aqui comigo. Aqui no canal eu falo sobre quadrinhos, são reflexões, pensamentos e ideias, e também sobre desenho, já que, como eu disse lá no começo, eu desenho e também leio gibis. Então, por hoje é isso. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu.